Galera, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês o game Bleach Immortal Souls. Como vocês sabem, Bleach foi a obra que me fez começar a ler mangás, e agora a gente pode baixar e jogar esse super game do anime. E no game, por ser oficialmente licenciado, a gente vai poder seguir a história clássica de Bleach e participar dos mais incríveis combates, usando as técnicas e os Kidos que a gente adora ver. Além disso, a gente pode jogar quando e onde quisermos e experimentar diversos modos de jogos diferentes, como o modo história, batalhas, PVP, a arena de batalha e vários outros. Além de sempre estar desbloqueando e evoluindo os nossos personagens preferidos, assim formando o nosso time e se tornando os mais poderosos. Não só isso, o game também está sendo sempre atualizado. Agora, por exemplo, existe um novo modo dominação, onde basicamente poderemos se tornar o Kenpachi do servidor, o mais forte da geração. E não paramos por aí, a história sempre é atualizada também. Teremos muitos personagens conhecidos como os espadas e também os Wizards, e também teremos os seus capítulos no modo história. Tem mais? Óbvio que tem. Você vai poder baixar o game no primeiro link na descrição aí, e eu vou deixar um código pra você coletar uma super recompensa e usar dentro do jogo. Não esquece de aproveitar e não esquece da recompensa também, fechou? Olá magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, e dessa vez a gente vai seguir com a review do capítulo 260. Há um tempo atrás a gente comentou os vazamentos desse capítulo e finalmente a gente tem acesso a tudo. Vamos ver o que realmente aconteceu após a grande batalha de Asta e Dante. Depois do líder da tríade aparentemente ter sido derrotado, os problemas só vão começar. A vitória dos touros ainda não chegou. E vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é muito importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Vamos tentar chegar à meta de 1 bilhão de inscritos até a semana que vem. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com Dante, o líder da tríade, caído ao chão. O seu grimório estava ao seu lado e já não emanava mais nenhum poder. Dante continuava ali, inconsciente, enquanto víamos a grande marca do golpe certeiro de Asta. Mesmo assim, após vencer o líder da tríade, o Rei de Spades, Asta e seus companheiros irão conhecer o preço a se pagar pela vitória. Vemos neste momento o garoto da anti-magia parado frente a Dante. Ele estava ali erguendo a katana que havia ganhado do Yami enquanto observava o líder da tríade Dante caído ao chão. Víamos então o braço de Asta, o poder que ele havia recebido ao fazer um acordo com o ser que vive dentro do seu interior. Ali víamos que ele se manteve com Asta mesmo seu tempo limite tendo acabado. Acontece que neste ponto Asta havia usado muito do seu próprio poder, ele havia levado seu corpo até o limite. E então, obviamente, ele já não estava mais conseguindo nem mesmo ficar de pé. Víamos então Asta caindo, mas nesse instante, antes de chegar ao chão, a gente via que ele caiu aos braços do seu capitão, Yami Sukehiro, que o segurava enquanto dizia que sim, ele realmente havia conseguido fazer aquilo. Maldito Asta, ele havia salvado a todos. A gente via então que o garoto da antimagia ele estava muito feliz, num péssimo estado, mas feliz. E ele realmente dizia que sim, todos juntos haviam conseguido. E agora os touros podiam finalmente comemorar. A gente via que a Vanessa e o Finral estavam gritando enquanto corriam em direção aos dois. Eles estavam extremamente contentes, nem mesmo conseguiam se expressar de tanta felicidade após ver o fim daquele combate. A gente via que a Vanessa se aproximava dizendo que eles haviam sido incríveis, os dois. Era inacreditável. E o Finral concordava com ela dizendo que realmente era certo, eles foram incríveis. Asta então neste ponto já estava quase inconsciente. E enquanto seu capitão o carregava, ele dizia que aquilo já era o suficiente, que agora ele queria que o garoto ficasse quieto e descansasse. A gente estava vendo que pela primeira vez os touros poderiam ficar aliviados em meio àquele combate. E ali víamos a Grace, sim. Ela suspirava sem conseguir acreditar no que realmente estava acontecendo ali. E nesse meio tempo, a gente via que uma outra pessoa também estava prestes a se juntar a essa reunião. A gente escutava também um suspiro atrás de Gray e víamos que era o Gauch que agora estava se erguendo. Ele se levantava tentando cumprimentar todo mundo, se perguntar o que realmente estava acontecendo. E a Gray então imediatamente já começa a chamar pelo seu nome, muito feliz por ver que ele estava se recuperando. Em apenas um instante ela não consegue segurar sua felicidade e pula em seus braços dizendo que realmente era muito bom. Ainda gaguejando enquanto se lembrava de tudo o que estava acontecendo, Gray demonstrava o quanto estava feliz por ver que Gauch havia se recuperado. Então depois disso o Gauch começa a se levantar e chama pelo nome dela, e ele então se afasta um pouco pedindo desculpas. A gente via que atrás deles também o QG dos touros parecia estar se recuperando. E enquanto isso a Vanessa estava rindo da Gray e do Gauch falando, muito bem, o que vocês dois estão fazendo aí? Nesse meio tempo a gente via que em meio a essa confraternização, o Finral parecia preocupado. Ele que agora estava segurando Asta começa a olhar para trás em direção ao seu capitão e se perguntava o que estava
estava se passando em sua mente, o que havia acontecido ali. Neste momento, o capitão começa a deixar os touros para trás andando em direção a Dante. Ele dizia que mesmo agora, com aquele adversário apenas se agarrando em um fio de vida, eles precisavam ter certeza que iriam o conter. Eles precisavam segurar o mais forte possível. Depois disso, frente a Dante e pegando o grimório daquele cara que estava no chão, o capitão dizia que este maldito inimigo estava dando muito trabalho a eles. Muito trabalho mesmo. Mas agora Yami estava tranquilo. Eles diziam que eles realmente haviam vencido. E olhando para aquele grimório, ele dizia que era muito bom. Agora que juntos haviam capturado o maior usuário de poder demoníaco dos inimigos, então sim, de uma vez por todas, todos viveriam felizes para sempre. Acontece que a felicidade não havia surgido tão fácil assim. Em apenas um piscar de olhos, sem nem mesmo ser notado, a gente via a presença de Zenon. Ele simplesmente surgiu do absoluto nada. E a gente estava vendo que ele estava frente a frente ao capitão Yami, olhando diretamente para ele com um olhar amedrontador. A gente via que a expressão do capitão havia mudado completamente. E sim, aquilo era terror. Um terror que se espalhou por todos os lados e logo chegou aos outros touros. Todos passaram a perceber a nova presença ali. E sem nem mesmo precisar olhar naquela direção, todos pareciam já sentir o que estava acontecendo. A gente via então que Finral foi o primeiro a direcionar seus olhares para o seu capitão. E o que ele viu ali o deixou em estado de choque. Finral estava suando frio, enquanto tentava chamar pelo seu capitão e nem mesmo era capaz. Aquela cena parecia um pesadelo brutal. O capitão Yami agora estava nos ares, erguido pela magia óssea de Zenon. Vários e vários ossos haviam cruzado seu corpo e agora ele estava completamente imóvel, enquanto aquele inimigo parecia ter o derrotado com apenas um único movimento. Zenon havia surgido do absoluto nada em um portal, e com tudo isso, presenciando tudo isso, os touros só podiam gritar pelo nome do seu capitão. Yami. Neste momento a gente via que o líder dos touros estava em uma péssima situação e Yami mesmo dizia que aquilo era muito ruim. Ele, por mais que tentasse, não era capaz de se mover nem mesmo um centímetro. Finral então se perguntava assustado quem era aquela pessoa, de onde ele havia surgido. E então víamos ali Zenon calmamente saindo de dentro daquele portal. Como sempre, sua expressão estava séria, sem emanar nenhuma emoção. E a gente via enquanto ele se dirigia aos touros que em momento nenhum ele havia baixado sua guarda ou diminuído o uso dos seus poderes demoníacos. Não, em momento nenhum ele subestimou seus adversários, e agora estava ali, também com William Vengeance. O líder do Alvorecer Dourado estava inconsciente ainda após a sua derrota. Neste momento, Finral estava muito assustado, olhando para William, dizendo que aquele realmente era o capitão do Alvorecer Dourado, não tinha como se enganar. Depois disso, Finral, muito assustado, começava a pensar em tudo aquilo. Ele se lembrava do que o Dante havia dito, no que era necessário para criar a árvore de Qliphort, para conectar este mundo ao submundo. Era necessária apenas a magia de escuridão de Yami e a magia da árvore do mundo, que pertencia ao William. Zenon então levantava e carregava Dante também com sua magia óssea. Ele dizia que toda a instabilidade do poder mágico demoníaco levou ele até aquele lugar. Ele decidiu ver o que estava acontecendo. E depois, olhando para o seu companheiro, ele começava a dizer: depois de dizer tantas coisas, você perdeu aqui. O que pensa que está fazendo? Neste momento a gente continuava vendo a expressão de Zenon. Ele continuava extremamente sério. E ali ele passa a direcionar seus olhares para Finral e também Asta. Ele vê o garoto Dante magia e logo percebe o seu braço demoníaco. Talvez a instabilidade de um poder demoníaco fosse a nova forma do braço do Asta. Então Zenon, o observando, decide tomar aquele garoto como seu alvo. Em apenas um instante, com sua magia, ele faz um novo osso surgir, e aquilo vai diretamente em direção aos touros. A gente viu que tudo aconteceu muito rapidamente e foi em direção ao Asta. Aquele era o seu alvo, e por algum motivo ele havia enxergado aquele garoto como um problema. Asta então percebeu o perigo onde estava. Ele notou imediatamente que era o alvo de Zenon. E aquilo realmente chegou muito próximo ao garoto, deixando o Finral extremamente chocado e fazendo com que ele tentasse agir rapidamente. Suando frio em meio a toda aquela situação, Finral tenta tomar a frente e ativar a sua magia, e ele realmente consegue. Ele ativa um portal com sua magia espacial, desviando o ataque de Zenon. Ele faz com que aquele osso atravesse por um local completamente diferente, poupando Asta de receber aquele movimento letal. Neste momento, observando Finral, Zenon começava a pensar que não esperava se encontrar com um mago usuário de magia espacial, mas para ele estava tudo bem. Ele então passa a recolher aquele ataque, aquela sua magia, mas não significa necessariamente que ele havia desistido. Vendo os poderes de Asta e também como os touros estavam lutando, Zenon não podia deixar de se lembrar da sua batalha contra o Yuno, aquele garoto que realmente foi capaz de vencer discípulos demoníacos. E então ele começava a questionar se para aqueles adversários estava tudo certo, pensar que haviam ganhado toda aquela batalha tão cedo assim. Ele dizia que agora também gostaria de terminar com todos esses adversários, acabar com todos eles ali. Porém, o tempo já havia acabado e ele precisava se retirar. Para ele, tudo que aqueles adversários conseguiram foi prolongar o inevitável. E então a gente via que os touros obviamente não aceitariam algo assim. O Gauch imediatamente começa a gritar, ordenando que aquele adversário solte o seu capitão.
capitão, e logo depois disso ele já ativa sua magia de espelho. Vários e vários golpes diretos e certeiros vão em direção a Zenon diretamente por aquele portal. E a gente via que todos os touros estavam em pé ali, prontos para continuar essa batalha contra esse adversário pelo tempo que for necessário. Vimos então o incrível poder de Gauch, que chegou com um alto impacto em direção a Zenon, mas facilmente, apenas com sua magia óssea, ele conseguiu segurar todos os ataques. Com a resistência e regeneração dos seus ossos, ele foi capaz de segurar e interromper todos os raios lançados por Gauch. Todos aqueles flashes de luz foram completamente destruídos no ar, enquanto Zenon nem mesmo parecia se esforçar. Para ele aquilo parecia uma vitória fácil. Mesmo assim, os touros não iriam aceitar isso. A Vanessa começava a gritar que não deixaria que ele saísse dali desse jeito, e em sua mente ela acreditava que se aquele cara fugisse, seria o fim do mundo. Nesse meio tempo a gente via que o Henry também despertou, e agora ele já estava utilizando a sua magia para controlar o QG dos touros. Ele estava em uma segunda forma de combate, se movendo o mais rapidamente possível para chegar próximo ao seu capitão. Ele só conseguia pensar no Yami e em seu desejo de o resgatar. Víamos então que Henry, ao se arremessar, conseguiu sim chegar próximo a Zenon, e isso fez com que ele fosse atingido por diversos ossos da magia óssea. Um movimento certeiro em apenas um flash destruiu completamente a magia de Henry. Todo o QG foi ao chão, e a gente via que os touros não tinham poder o suficiente para enfrentar aquele inimigo. Tudo isso fez com que Asta entrasse mais uma vez em desespero. Ele precisava salvar os seus amigos, ele precisava proteger o seu capitão. Então, com tudo isso, ele decide novamente entrar naquele outro mundo, no seu mundo mental. Ali ele começa a chamar por aquele ser enquanto implorava: por favor, demônio, eu não me importo se você tome outras partes do seu corpo, mas por favor, me empreste mais do seu poder, mais uma vez. Asta estava tentando selar mais um acordo, e a resposta que obteve era simples: não. Aquele ser começava a dizer que, para começar, o corpo de Asta neste momento só conseguia ficar parado. Para ele não existia possibilidade nenhuma de realizar uma transição com o corpo que o Asta possuía atualmente. Aquele demônio, deixando Asta em estado de choque, dizia: você é fraco. E então o ser que vive dentro do interior do Asta decidiu o abandonar, deixar aquele garoto sozinho presenciando todo aquele caos. Ao ser abandonado pelo seu demônio, Asta só podia ver os seus amigos se esforçando, enquanto não poderia utilizar nenhum poder. Neste momento a gente volta para aquele combate onde a Vanessa estava dando tudo de si. Ela gritava para que, por favor, aquele inimigo parasse, e enquanto isso convocava os seus fios vermelhos do destino, o gatinho Rogue. Ela o lança em direção ao Zenon enquanto trabalha em conjunto com a magia do Finral, a magia espacial. Naquele momento um portal surgia próximo também ao capitão. Assim a Vanessa pensava que se pudesse tocar nele por apenas um instante, ela poderia mudar todo o destino. Mas Zenon não deixaria algo assim acontecer. Vendo aquele portal se abrindo, ele decidiu atacar, se aproveitando dos poderes dos seus adversários. Ele então realiza um ataque direto por entre a magia espacial de Finral, atingindo diretamente Vanessa e o gatinho Rogue. Neste momento os dois são arremessados para trás e todos eles ficam desesperados. A gente vê a expressão de medo nos olhares de Finral e Vanessa. E então, naquele ponto, enquanto todos iam ao chão, a gente via que Zenon partia novamente por aquele portal. Víamos então o capitão Yami, que estava presenciando todos os seus companheiros lutando, dando o máximo de si. Vendo seu esquadrão se esforçando muito para o salvar, ele só conseguia sorrir. Mesmo vendo sua derrota, mesmo vendo sua vida correndo em risco, ele sorria para os seus companheiros que ainda estavam ali e que ainda estavam bem. Neste momento a gente via a expressão desesperadora de todos os touros ali. Vanessa, Finral, Gauch, Gray, Henry e Asta. Todos eles estavam suando frio e quase chorando. Eles estavam presenciando seu capitão sendo capturado em meio à sua derrota. Neste momento víamos o dia mais terrível para todos os touros. Zenon simplesmente escapou. Ele passou por aquele portal enquanto Asta só podia observar. Sem seu poder demoníaco nada ele podia fazer. E ali, caído frente à katana presenteada pelo seu capitão, ele simplesmente só podia gritar por ele, sem nem mesmo conseguir se mover. Depois de perder o seu mestre, a única coisa que restou a Asta foi sua espada preenchida de anti-magia. E assim a gente termina o capítulo 260 de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau.